noite, que já caiu 2 vezes, né? Obrigado, Mário. Então, vamos tentar realizar o nosso trabalho pedindo ajuda à espiritualidade amiga, aos amigos do Caminho da Luz, que nos ajude no trabalho da noite, que possa tudo dar certo, a equipe de Henrique Salazar, os nossos anjos e guias, que não venhamos a ter maiores atropelos, com o nosso trabalho na noite. Como de costume, nós realizamos as reuniões doutrinárias, as reuniões de estudo, né, que são realizadas nas quintas, por volta das 19h30 às 20h30, e as reuniões doutrinárias são realizadas aos domingos. Geralmente estamos realizando as reuniões à noite, no domingo, né? Mas hoje nós vamos tentar trabalhar com um tema, refletir com um tema que é muito instigante e intrigante, que é falar sobre os sonhos à luz da doutrina espírita. Obrigado, Luiz Cláudio. A paz, o amor de Jesus para todos, que assim seja. O tema, ele está contido no Livro dos Espíritos e está no capítulo 8 da Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Então é um tema muito rico, é um tema que nos instiga, que nos provoca, né? Um tema cheio de enigmas, cheio de questionamentos. Então, escolhemos esse tema para a gente pensar juntos a respeito do que significa o sonho e os sonhos sobre a luz da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, ele vem bem antes. O espiritismo surge bem antes do que a psicologia, da psicanálise, da psicologia junguiana, que vieram trazer suas contribuições a respeito do sonho, mas a doutrina espírita, ela já em 1857, ela já chegava com essa proposta, e a Revista Espírita, né, ela tem um título, né? Estudos, né? Revista de Estudos Psicológicos. A doutrina, Kardec já considerava o espiritismo como uma proposta psicológica. Então, ele, preocupado com esse tema bem profundo, ele foi questionar os espíritos, a respeito do sonho. O que acontece quando a gente está sonhando? É fruto da nossa imaginação, é fruto do nosso consciente, é fruto do nosso inconsciente? Existe realmente alguma explicação dos espíritos a respeito de quando estamos dormindo e nos desprendemos do corpo, aquilo que nós presenciamos com aquelas imagens muitas vezes bem nítidas, os encontros com as pessoas conhecidas, desencarnadas ou encarnadas ou desconhecidas, aqueles sonhos que não tem pé nem cabeça, que muitas vezes as pessoas dizem: eu sonhei com algo sem pé nem cabeça. Então, vamos ver o que diz os espíritos a respeito desse tema. Emancipação da alma, o sono e os sonhos. Eu aconselho depois depois procurar o Livro dos Espíritos e estudar também esse tema, né? E que ele deixa possibilidades de estudos também, de avançar nos aspectos também da psicanálise, da psicologia junguiana, da psicologia também. Uma vez que esse tema não esgota tudo. O Livro dos Espíritos, ele tem mais de 1000 questões, mas a doutrina é progressiva, ela não disse tudo, como nenhum ramo do conhecimento aqui na Terra esgotou os assuntos.
E o Espiritismo, por sua vez, não esgotou. Então Kardec, na pergunta de número 400, é um número fácil da gente memorizar para depois ir procurar o Livro dos Espíritos. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Ele está perguntando, o nosso espírito enquanto encarnado, vivo aqui na carne, permanece de bom grado no nosso corpo físico? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. Será que quem está encarcerado numa prisão, ele se agrada daquilo ali? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, nós aqui estamos tratando de uma questão de alguém que já se encontra numa condição espiritual melhorada. Porque nós sabemos que tem pessoas, segundo a literatura espírita, que vivem na Terra e tem uma identificação tão grande com a Terra que, se pudesse, ficaria aqui para o resto da vida. Mas a questão será que quando estamos dormindo também temos a possibilidade de ficarmos identificados com o corpo, de não conseguirmos nos libertar parcialmente através do sono, porque é preciso acontecer o sono profundo, ou uma condição do sono, que é um fator biológico, para que o espírito se desprenda. Então aqui ele fala numa condição de espíritos que já se encontra nessa situação, que quando tem uma oportunidade de dormir, de desprender-se, de uma emancipação, já deseja alçar voos e gostaria muitas vezes de ter mais essas experiências. Então, o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Ele deseja libertar-se do corpo, até porque o corpo é algo que nos prende aqui na Terra, algo que limita os nossos espíritos. A gente ainda rasteja aqui na Terra para se locomover de um lugar para outro. A gente ainda precisa alimentar o corpo várias vezes ao dia. O corpo se cansa, né? Então tudo isso tem uma influência muito grande no espírito. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Quanto mais grosseiro é o nosso corpo, quanto mais limitações, mais o nosso espírito deseja essa liberdade. Então ele vai aprofundar essa pergunta, porque ele quer entrar na questão do sono e dos sonhos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, porque surgem as questões, a gente dormiu 6, 7, 8 horas e acorda tão cansado quanto foi dormir. E o que é que acontece? Mas o corpo, a necessidade do sono, biologicamente falando, é para repor as energias do corpo, para revigorar o corpo, para o cérebro poder processar informações. Mas o corpo está repousando. O espírito também repousa no momento do sono orgânico, biológico? Aí os espíritos responderam a Kardec: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, é informação do mundo espiritual. Quando o sono chega, ou qualquer oportunidade de desprendimento do espírito, né? Principalmente, então, estamos falando do sono, quando dormirmos, né? Então, a gente perde essa consciência biológica, e o espírito
consegue, de certa forma, afrouxar os laços. Por que a gente fala de laços? Laços são extensões do nosso perispírito que prendem ao nosso corpo. Então, quando nós estamos dormindo, nós vamos nos desprender, nós vamos nos deslocar aonde desejamos. Nós poderemos ir facilmente, né, a um país, num outro continente, nós poderemos visitar amigos que podem estar em outro estado, nós poderemos também até ter contato com os espíritos, conhecidos ou não, em regiões espirituais, mas o espírito ainda está ligado por esses fios, não está totalmente liberto. Então as pessoas às vezes dizem assim, mas se eu chegar lá e fizer um susto na pessoa, há a possibilidade do espírito se desprender ali e a pessoa morrer? Não. Às vezes, muito antes de nós chegarmos ali, o espírito já pressente e já está voltando ao corpo. Então, nós vamos, através dessa oportunidade do sono, os laços se afrouxam e nós vamos, dependendo da nossa condição espiritual, nós vamos ter contatos com entes queridos desencarnados, com pessoas desencarnadas, com entes queridos desencarnados, com entes queridos encarnados, com amigos desencarnados e desencarnados, ou com pessoas que nós não temos consciência ou conhecimento nessa existência. Isso pode acontecer naturalmente. Então, os espíritos entram em relação mais direta com os outros espíritos. É neste momento que nós vamos ter uma relação direta com os nossos irmãos espirituais. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A gente pode ter uma forma de mensurar, de medir essa liberdade do espírito durante o sono. Segundo informações, voltando ainda mais sobre a questão do descansar, informações do mundo espiritual, André Luiz fala que tem pessoas que quando dormem, o seu espírito não consegue se desvencilhar do corpo. Há uma identificação muito grande com a matéria. Então, isso também propicia que a pessoa possa também, no outro dia, acordar bem cansado. Ele não teve nenhum desprendimento, ele ficou ali identificado com o corpo. Mas, assim, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Não existe algo para a gente medir essa liberdade? Os espíritos dizem, pelos sonhos. É pelos sonhos que vamos fazer uma espécie de medição da liberdade do espírito durante o sono, pela qualidade do sonho. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Quando estamos no mundo espiritual, não existe essa coisa dessa relação linear que a gente tem, né? De presente, de passado e futuro. Então, fica mais fácil para o espírito ele prever algumas coisas que vai acontecer no futuro aqui para a gente. Ou como ele ter oportunidades, um desprendimento maior, e aí ele consegue antever e ter acesso a informações do seu passado. Informações que estão arquivadas no nosso maior HD, que é o nosso perispírito. São informações que nós temos de séculos e de milênios, que estão todas arquivadas de forma bem gradual, bem organizada. Então, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Tem essa condição desse desprendimento, né? Então ele apreende, ele consegue perceber, ele consegue antever, ele consegue ver algumas possibilidades do futuro. Não são todas as pessoas, lógico, né?
adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, veja que condição fantástica. Quantas vezes nós já nos deparamos com uma situação de uma vivência no sonho onde nos chega alguns clichês de experiências que não diz respeito a essa existência. Quantos de nós que estamos assistindo aqui ainda não teve uma reminiscência através do sonho de um passado longínquo, de uma experiência na Idade Média, de uma experiência na Idade Moderna, de uma experiência na Idade Antiga, né? Quem de nós já não teve uma experiência de ter vivido em uma população, em uma civilização diferente dessa nossa, com costumes e datas diferentes? Já vi relatos de pessoas dizer, eu me lembro ter vivido em um castelo, eu me lembro ter sido um serviçal, eu me lembro ter vivido com fulano, com cicrano, né? E uma outra experiência, né? Quantos de nós que estamos aqui já não tivemos essa experiência de ir ao passado, uma experiência com uma situação de guerra, uma experiência com uma situação de uma reencarnação anterior. Então, tudo isso nos são trazidos através dos sonhos. E também essas outras experiências de antever o futuro. Algumas situações que nós presenciamos, que voltamos através, quando acordamos e dizemos, eu sonhei com tal coisa, e às vezes a gente não revela isso para ninguém. Interessante que isso depois acontece. E isso são condições do desprendimento, da emancipação da nossa alma através do sono físico. Então vamos continuar aqui. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Eu já escutei muitos relatos, principalmente na clínica. E aí eu pergunto, né? Que faz parte do processo terapêutico da pessoa, trazer os sonhos, para a gente tentar entender, interpretar que mensagem é essa dos sonhos. Interessante que na clínica vem diversos tipos de sonhos. Vem sonhos muitas vezes dos clientes falarem que se encontraram com os entes queridos desencarnados. Muitos deles não têm essa compreensão. Nós não vamos trazer o conteúdo religioso para a clínica, mas a gente entende que aí há um sonho que não necessariamente é um sonho simbólico, mas um sonho espiritual. E tem outras pessoas que dizem assim, outros clientes, pacientes que dizem, eu não me lembro dos sonhos. Eu não me lembro de ter sonhado, ou sonhei e não me lembro do que foi. Acordei, lembrei, depois esqueci. Então é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Por quê? Tem sonhos que são muito nítidos, vocês há de convir. Tem sonhos que quando acordamos parece que foi... que aquele sonho nos tocou, foi tão tangente, foi tão real. E tem sonhos que são simbólicos, tem sonhos que são bem psicológicos, tem aqueles sonhos que as pessoas dizem não tem pé nem cabeça, mas são sonhos que têm uma explicação simbólica. Então, os espíritos eles falam, em o que chama sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. O corpo está repousando, precisa repousar, mas o espírito não para, está em atividade, está fazendo alguma coisa. E a atividade, ele está fazendo algo, que pode ser algo laborioso, no campo do bem, como também ele pode estar fazendo outras ações que não seja no campo do bem. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros. Mais uma vez, podemos travar correspondências, diálogos
tanto com os nossos familiares vivos na carne, encarnados, quanto os desencarnados. Para nós espíritas, isso não é nenhuma novidade, isso não nos causa nenhum espanto, isso é natural. Quer nesse mundo, quer em outro. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Vamos tentar fazer uma metáfora para compreender melhor essa questão do espírito. O espírito seria uma luz, uma energia, vamos utilizar esse termo. E o nosso corpo físico seria como se fosse um abajur, um quebra-luz. Então temos a luz, que é o espírito, e o quebra-luz vai fazer com que aquela luminosidade toda, ela perca aquela intensidade da luz. Então, em vez de ser uma luz muito forte no ambiente, a luminosidade daquela luz vai ser quebrada pelo um abajur, que vai deixar aquela luz mais amena e a gente não ficar tão ofuscado. Esse quebra-luz, esse abajur, seria o nosso corpo. Nós nos desprendemos, o espírito se desprende, e aí não depende do cérebro para pensar, não depende dos órgãos do corpo, ele tem uma emancipação espiritual livre. Mas quando, de todas aquelas informações que a gente tem no plano espiritual, quando voltamos ao corpo, voltamos a retornar à consciência através do cérebro. Nós trazemos informações, muitas vezes partidas, truncadas, às vezes não lembramos, ficamos com aquela nítida impressão que sonhamos, que conversamos com alguém, uma sensação muito boa, mas o corpo, a limitação do nosso corpo, do nosso cérebro, faz com que a gente não capte todas as informações do nosso espírito. Isso é muito natural. Então, agora a gente entende, né, por que nós não nos lembramos. Agora também tem uma outra questão das defesas do nosso ego, trazendo para a questão da psicologia, da psicanálise, da psicologia junguiana. Quando a gente pergunta, você sonhou? Eu não me lembro dos sonhos. Então, há um mecanismo de defesa. Porque, para onde estão indo essas informações? Por que a gente bloqueia tanto essas informações que vêm tanto do nosso espírito, das viagens espirituais, quanto da nossa psique, os sonhos simbólicos, os sonhos que trazem informações do nosso próprio espírito? Então, o que está por trás de nós não nos lembrarmos? O que é que impede? Que barreira é essa que faz com que nós não nos conectemos com essas informações espirituais? Então, a gente precisa tratar isso do ponto de vista tanto psíquico quanto espiritual. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Tem pessoas que dizem assim, sonhei com dente, extraindo dente, morte na família. Dente, ele pode ter um significado em numa determinada família, numa outra já tem outro significado. Eu pergunto, sim, mas morreu alguém na família? Não. Então, a simbologia do dente para aquela pessoa não significa morte. Porque às vezes a gente quer generalizar. O símbolo do sonho, ele tem uma particularidade coletiva e particular. Então, as pessoas dizem, quando sonho com água muito limpa, é choro. Pode ser choro para uma pessoa, para outra pode ser alguns aspectos espirituais, alguns aspectos do inconsciente. Então, foi essa questão que levou Kardec a perguntar aos espíritos. Os sonhos, responderam os espíritos, não são verdadeiros
como entendem os ledores do Buena Dicha, aquelas pessoas que tentavam adivinhar. Ah, sonhar com isso significa isso, sonhar com cachorro é isso. Tem pessoas que têm uma certa condição de que quando sonha com os animais, e eu conheci pessoas assim, que ganharam muito dinheiro jogando nesse tradicional jogo do bicho. Sonhou com tal, e foi lá e ganhou muito dinheiro com isso, né? Através dessa faculdade, eu pedi uma ajudinha, né? Quando sonhar com um bichinho desse, me diga aí porque eu vou jogar, mas não vai funcionar dessa forma, né? Porque a simbologia foi para aquela pessoa, não é para mim. Então, diz assim, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade. Para o espírito desprendido do corpo, aquela informação simbólica tem uma realidade, tem um significado para ele, desprendido do corpo, mas na carne, quando retorna, não tem nenhuma significação. Porém, que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Tá vendo? Quando a gente volta, sonhei com determinada informação no mundo espiritual, tem uma relação, uma significação para o mundo espiritual, mas para a vida aqui na carne não tem. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro. Pode ser também um pressentimento do futuro. Permitido por Deus, porque tudo tem uma permissão. Não é assim, eu sonhei com uma coisa que vai acontecer. Tem pessoas que sonham com... E tem várias pessoas que sonham em determinado momento sobre um fato que vai acontecer. Por exemplo, o tsunami. Várias pessoas, vários médios, vários místicos sonharam ao mesmo tempo, que leva a psicologia junguiana a dizer, isso está no inconsciente coletivo. Então, várias pessoas sonharam que aquilo iria acontecer, porque já está, né, no ambiente psíquico, na espiritualidade, esses fatos. Então, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Casos em que no sonho nos encontramos com um amigo e esse amigo vem nos informar algo que vai acontecer. Isso acontece muito. Já nós encontramos muito desses relatos. Isso não é nada de sobrenatural. Quantas vezes a gente recebe um aviso, não só de um amigo, mas pode ser também de um espírito, de alguém que tem uma simpatia espiritual muito grande conosco. E aí chega através e traz um recado. Presta atenção nisso, fica atento a essas questões. E aí a gente acorda e diz, vou prestar atenção a essa informação do sonho. Porque na realidade todo sonho ele tem uma informação para quem sonhou. A informação direta é para quem sonhou. Seja um sonho espiritual, seja um sonho simbólico, psíquico, mas a informação é para o indivíduo. Que são essas aparições, senão a alma dos espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Eu não estava lembrando, não estava pensando na pessoa e sonhei com a pessoa. E quando acordo, no mesmo dia eu desejo, pela curiosidade, vou lá, ligo para a pessoa. E a pessoa diz, realmente eu estou tão preocupado, eu estava pensando em você. Sobretudo, se o que observaste não vos passará pela mente quando em vigília. Então, são fatos que a doutrina espírita vem trazer para nós, corroborar essa imortalidade do espírito. Porque, como diz os espíritos, o sono é nada mais, nada menos, as pessoas podem achar isso até um pouco forte, é um ensaio para a nossa morte em um determinado momento das nossas vidas. Toda vez que nós sonhamos, através
de um processo que vem com o sono biológico, nós estamos fazendo um ensaio para a morte. Todos os dias nós estamos ensaiando para a morte. Porque na realidade o que é morrer? É esse perispírito, esse corpo que envolve o nosso espírito, ele se desprende de forma natural. Esses laços que falei lá no início, que prende o espírito, o perispírito ao corpo, esses laços eles se rompem. Não tem mais nada que vai prender o espírito ao corpo. Então ocorreu uma morte natural. O esgotamento dos órgãos, então ocorreu a morte física. Então o sono é o sono e o sonhar é um ensaio para a nossa própria, para um dia nós não chegarmos analfabetos no plano espiritual. Eu morri e não sabia. Apesar de que tem espíritos que morrem e não desencarnam. É um processo diferente. As pessoas podem até dizer, e quando morrer não desencarna? Nem sempre. Nem toda morte vai proporcionar um desencarne. Mas é através da morte que o espírito desencarna. Parece meio contraditório. O que é o desencarnar? É o espírito se desprender totalmente do corpo. É se desprender da carne. Há pessoas que morrem e não conseguem se desprender desse corpo. Há uma identificação material tão grande que quando chega o processo da morte natural, então o espírito se vê ali do outro lado, mas não consegue entender, ele não compreende, e para ele ele continua como se estivesse na carne. E passa anos, passa décadas, passa séculos. E isso nós trazemos essa informação porque são os espíritos que nos informam. André Luiz fala muito sobre isso. Filomeno de Miranda fala muito sobre isso. Quantos espíritos inimigos do cristianismo passam séculos presos nesse monodeísmo, nessa ideia fixa de perseguir os cristãos, de perseguir os espíritas, e ficam revivendo essa personalidade de séculos atrás, de forma inconsciente e às vezes consciente também. Então, para nós isso não é novidade. Então, alguns espíritos, algumas pessoas vão morrer e não vão desencarnar. Daí os médios que são videntes entrarem no cemitério, vão se deparar naturalmente com os espíritos ali identificados próximo ao seu jazigo, naquele trânsito de vai e de volta, sem entender ou sem compreender profundamente esse processo. É por isso que tem algumas pessoas que entram no cemitério, algumas pessoas com a sensibilidade mais aflorada, elas vão passar mal. Elas vão sentir uma energia diferente. E tem outras pessoas que vão entrar no cemitério, vão fazer de tudo e vão sair e não vão sentir nada. Mas tem outras pessoas, eu não diria que são as sorteadas, que são apremiadas, mas são as pessoas numa condição de mediunidade mais acentuada, que vão sentir, que vão ver, que vão escutar. E se não tiver uma educação mediúnica, dentro dos pressupostos da doutrina espírita, ela vai sair dali um pouco perturbada. E também com alguns acompanhamentos. Porque alguns espíritos podem, de certa forma ali, começar a acompanhar aquele médium. Então, a doutrina espírita, ela é uma verdadeira escola da educação mediúnica. E olhe que se olharmos o livro dos médiuns, não tem nenhum misticismo, não tem nenhum engodo. Ali é um verdadeiro tratado de psiquismo profundo. Há quem dera que os psiquiatras pudessem estudar o livro dos médiuns, apesar de que existe hoje já muitos psiquiatras, neurologistas e outros estudiosos do comportamento, psicólogos, até psicanalistas, estudando o livro dos médiuns, porque ali nos dá a orientação da teoria, e na casa espírita vem a praticidade de como educar com Jesus,
porque a mediunidade na casa espírita é educada com Jesus. Dai de graça com o que de graça recebestes. Então, voltando, entendemos agora, alguns espíritos dizem, morrem, mas não desencarnam. A condição dos suicidas, que passam anos ainda identificados com os despojos, sentindo as impressões cadavéricas da decomposição do seu corpo. Então, morreu e não desencarnou. Desencarnar é deixar totalmente a influência do corpo, se libertar totalmente e viver o mundo espiritual. Eu não quero mais viver aqui na Terra. Porque tem espíritos que gostam tanto da Terra, são tão identificados com o hedonismo, com a sensualidade, com o egotismo. São pessoas tão sensualistas, tão vaidosas, tão materialistas, que ao morrer continuam aqui transitando, continuam frequentando as suas casas, procuram as pessoas que fazem uso dos alcoólicos, do fumo, daquilo que o alimentava enquanto encarnado. Então vai procurar essas pessoas para continuar vivenciando todas essas sensações. Pessoas que vão continuar transitando dentro de suas casas, andando nas ruas, às vezes sem rumo para lá e para cá. Alguns se perdem até no trajeto do próprio cemitério, fica perdido do cemitério para sua casa, desorientado totalmente, porque ainda não conseguiu entender o processo do morrer e do desligar-se do corpo espiritual. Isso aqui é só uma veste temporária, uma habitação do espírito aqui na terra. Quando chegar o final da destinação natural desse corpo, então a gente tem que dizer assim, bye bye. Então fica aí, volta à terra, vai servir de outros compostos químicos orgânicos e inorgânicos, que agora eu vou alçar voo, eu vou deixar esse corpo pesado, esse invólucro, e quero ir morar nas regiões espirituais. Agora, chegando lá, não existe inatividade. Eu vou ficar de boa aqui no plano espiritual, numa rede. Até existem aqueles espíritos ociosos que não querem fazer nada. Acontece. Mas vão chegar um momento que vão ser convocados para realizar algum trabalho, nem que seja voltar a reencarnar. Porque no mundo espiritual e nos sonhos você vai dizer, eu visitei uma cidade que eu nunca vi. Eu fui num ambiente que não existe aqui na Terra. São as colônias espirituais, onde lá existem comunidades, casas, universidades, templos religiosos. Lembrando a nossa irmã Norma na sua palestra anterior, que quem vai dizer isso é André Luiz, no livro e a Vida Continua, que também que se tornou um filme. Lá, nas colônias espirituais, se encontram essas comunidades. Então, como eu falei, tem praças, tem cidades, tem igrejas, tem universidades, tem hospitais, tem tudo isso. Nada disso nos é estranho. É estranho para aquelas pessoas que chegam, que alimentam até hoje aqueles conteúdos das religiões seculares, que existe um céu de beatitude, um céu de eterna contemplação e adoração, e uma outra região que é extremamente infernal, que é uma região onde as pessoas ou irão, quando desencarnar, automaticamente, ou segundo alguns, depois do juízo, porque fica uma confusão na cabeça até de alguns irmãos de outras religiões. Porque até então eu comentando de uma forma amistosa para entender como é na cabeça deles essa questão do mundo espiritual, eu perguntei, existe céu? Existe. Existe inferno? Existe. E quando as pessoas morrem, vão para onde? Elas disseram, vão dormir. Então o inferno não existe ninguém ainda, só o demônio lá esperando as pessoas. Eu me lembrei de Jada, que ele dialogando certa feita com a pessoa, ele fez esses questionamentos, a pessoa disse, não, a pessoa não vai para o inferno, vai dormir. Aí ele chegou e disse, então o inferno ainda não foi inaugurado.
Então, se vai para o inferno, ou se vai dormir, ou se vai para o purgatório. Então, para a doutrina espírita, ela desconstrói isso, porque isso são informações seculares que nós trazemos, e isso vira arquétipo. Isso vira estrutura arquetípica no nosso inconsciente coletivo. E a doutrina espírita vem trazer um mundo espiritual atuante, presente, vivo. Não existe aquela eterna contemplação ociosa. E não existe uma região de fogo eterno onde tem uma figura que para nós é mitológica, que foi construída, que foi elaborada na Idade Média com um propósito. Não existe essa figura que vai ficar esperando as pessoas nesse caldeirão incessante e que esses espíritos vão ser torturados por o resto da vida. Não existe isso. Existe um mundo espiritual ativo. Existe um mundo espiritual com cidades a nível de nosso lar. E olhe que nós achamos o nosso lar tão desenvolvido, mas o nosso lar ele está muito próximo à região umbralina. O nosso lar, ele está muito ligado ainda à nossa terra. O nosso lar é uma cidade espiritual que se encontra acima da cidade do Rio de Janeiro. Maiores informações no livro Nosso Lar e toda a série romanceada de André Luiz via mediunidade e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nosso lar, ele tem uma arquitetura e uma tecnologia fantástica, que nós ainda não vimos aqui na Terra. Mas existem colônias espirituais, cidades espirituais muito mais elevadas, com recursos muito mais elevadíssimos do que o nosso lar. O mundo espiritual, ele é ativo. Já dizia Jesus, vamos lá recorrer a Jesus. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Então essas moradas que nós entendemos são esses diversos mundos povoados. Todos os mundos podem ser povoados. Então você vai perguntar, e Júpiter foi lá e Marte foi lá? Nós não encontramos vida orgânica feito ser humano. Nós não podemos encontrar seres orgânicos feito nós, mas existe uma vida espiritual lá. Existe uma outra energia, uma outra perspectiva. Então, na casa do meu pai, existem muitas moradas. Como também vai existir muitos mundos nesse universo infinito, também com a mesma condição da Terra. Mundo de provas e expiações, com corpos mais ou menos semelhantes ao nosso, com essa vida orgânica. Então, nada disso nos assusta. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a participar, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? Você sonhou com fulano, mas fulano tem um comportamento tão ilibado, ele carrega uma persona de um homem tão bom, de um pai de família, de uma pessoa que aparenta ter costumes religiosos tão acentuados, ele é tão moralista, e de repente você vê um indivíduo através do sonho, fazendo coisas que é ao contrário do que ele fazia aqui na Terra. Poxa, que coisa estranha, eu vi fulano num lupanar, num bordel. No sonho eu sonhei que ele estava no meio de mulheres, eu sonhei que ele estava brigando com pessoas, eu sonhei que ele era tão agressivo, mas fulano na vida encarnada ele não aparenta ser isso. E o que é que acontece? Parece mais se levarmos para a clínica, parece mais um sonho com conteúdo freudiano, porque Freud dizia que os sonhos, nada mais, nada menos, são nossos desejos inconscientes e realizados. Aquilo que a gente não tem coragem de realizar na consciência, vai lá o inconsciente freudiano e diz, realiza o desejo. Então, o que é que diz os espíritos aqui? De que absolutamente não cogita, dizes que sabes a tal respeito. O
que nós sabemos a tal respeito da vida íntima de cada um? Daquela pessoa de A e de B? Nós não sabemos. Nós sabemos da nossa. E que procuramos esconder através das pessoas. É o bom espírita, é o bom trabalhador, é o bom palestrante, ele fala bem, ele tem exemplos, ele tem solução para todas as pessoas. Olhe, na casa espírita ele é fantástico, ele fala manso, ele abraça todo mundo. Mas você conhece a vida íntima dele? Você conhece a vida privada dele, lá no lar, na casa dele, os pensamentos, o que ele cogita, as fantasias, do ponto de vista do inconsciente, as fantasias conscientes, dentro de uma perspectiva freudiana? E os espíritos dizem, os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se deu ou que se dará ou que se está dando em outra existência. Então os espíritos já trazem outra questão. Pode ser uma informação de uma existência passada. Então, eu vi Mário Penaforte montado em um cavalo, num cenário na Idade Média, com aquelas armaduras. E Mário estava participando de um duelo. Mário estava numa situação de uma guerra, defendendo uma cruzada, defendendo a Santa Inquisição. Mas Mário não é essa pessoa agressiva. Essa personalidade que Mário, que nos chega através do sonho, foi uma personalidade de uma vida passada de Mário. Que como eu tenho uma relação, isso é um exemplo, eu tenho uma relação de proximidade, com certeza essa proximidade não é só dessa existência. Nós acreditamos que temos laços, né, de simpatia ou de antipatia de vidas passadas, assim como eu tenho com vocês e vocês comigo. Essa informação foi o que a parapsicologia fala de retrocognição. A pessoa foi ao passado, acessou uma informação do passado. Mas aí então eu encontrei Mário no sonho, numa atividade carnavalesca. Mário fantasiado lá, pulando, tal. Esse é só um exemplo, viu? Eu não vejo Mário brincando carnaval. Mas quando eu retorno o corpo, eu lembro que Mário não gosta de carnaval. Isso pode ser um exemplo. Mário, João, Francisco. Mas eu não sei da intimidade daquela pessoa. Ela pode ter um desejo íntimo, ou ela pode brincar com carnaval, não aqui, ninguém está vendo, vai para Olinda, nas ladeiras de Olinda, bota uma máscara lá, uma fantasia de laúça, ninguém sabe quem é ele. Chico Xavier falava assim, uma vez perguntaram, Chico, é natural, a gente é casado e de repente no sono a gente se desprende, vai se encontrar com outras mulheres, vai num bordel. Isso pode ser, né, Chico? Chico disse, não, você tem que tentar, você tem que ser fiel na carne e fora dela. É um desafio, porque quando estamos despertos através do sonho, o nosso espírito vai aonde o nosso desejo é alimentado, encarnado. Eu posso frequentar alguns ambientes que eu não tenho coragem de frequentar na carne, porque sou uma pessoa conhecida, o que é que as pessoas vão falar? Mas quando eu estou liberto, eu vou frequentar alguns ambientes que não costumo frequentar aqui na carne, porque eu não tenho coragem. E no desprendido do corpo, o meu espírito vai brincar carnaval,
vai atender aos desejos que eu não tenho coragem de atender enquanto na carne e no corpo físico. Essas experiências nós vivenciamos no sonho. Lógico que ninguém aqui é perfeito. Lógico que ninguém aqui está resolvido. Jesus veio não foi para os sãos. Jesus veio para os doentes. Todos nós temos uma doença ou várias doenças psíquicas para ser tratada. Eu vou utilizar esse termo, é muito pesado. Ou questões a serem resolvidas. A maioria de nós somos neuróticos numa perspectiva freudiana. E graças a Deus que somos neuróticos. E precisamos resolver as nossas pendências. Eu vou utilizar o termo, nossas pendências afetivas. Vejam só que quando o Evangelho segundo o Espiritismo traz a proposta lá do homem de bem, o homem de bem não é um homem inatingível, não é um homem de um outro planeta, não é um homem de um plano espiritual perfeito. O homem de bem é um homem ligado à terra. Não é uma proposta difícil, não é uma proposta inalcançável, não é uma proposta alienígena e alienante. O que Jesus traz para a gente são propostas que nós temos condições de ir desenvolvendo dentro da nossa proposta de humanidade. Já dizia Nietzsche, humano demasiadamente humano. Ninguém aqui está resolvido, ninguém aqui se santificou. Se estivéssemos na condição de um santo, aqui não mais estaríamos. Ou poderíamos estar numa condição de um missionário. Aí o que eu quero dizer com tudo isso é que na condição de espírito liberto, nós vamos até onde o nosso coração espiritual, o nosso desejo é mais forte. Eu posso aproveitar as oportunidades do sono para dar continuidade a uns trabalhos espirituais. Quanto de nós já nos encontramos em hospitais trabalhando? Quanto de nós já nos encontramos em uma palestra, em um seminário, é aquela palestra, aquela coisa fantástica que quando a gente volta não consegue mais lembrar, ou lembra de forma esporádica de trechos aqui, trechos ali. E eu sempre peço à espiritualidade que no sono, através do sono, com a libertação parcial do meu espírito, nas experiências do sonho, que eu possa ir para locais de estudo, que eu possa também ir para locais de tratamento, tratar o meu espírito, tratar o meu psíquico no plano espiritual. E quantas vezes eu já não me deparei pedindo, Joana de Ângeles, seja a minha terapeuta, que possa ser a minha terapeuta no plano espiritual. De tratar das minhas questões que estão, os clichês que estão no meu inconsciente coletivo, os padrões ainda não resolvidos e que nos atormentam muitas vezes o nosso psiquismo, que é essa luta, esse conflito entre o homem velho e o homem novo, esse conflito valoroso. Então vamos aproveitar a oportunidade de antes de dormir fazer uma leitura que possa nos trazer uma reflexão. Se desprender de conteúdos pesados, de filmes de violência, de intriga, disso, daquilo. Pegar um livro de meditação, pode ser espírita ou não, que traga um conteúdo para apaziguar o nosso espírito, fazendo uma prece, uma leitura evangélica, para que a gente possa, ao desprender-se, não estarmos nos deparando com figuras que a gente não conhece, com pessoas gritando no nosso ouvido, e aí a gente volta assustado ao corpo. A gente volta assustado ao corpo. E
retomamos novamente a prece, a oração, para que esse desprendimento ele seja natural, leve, tranquilo. Mas vai acontecer alguns momentos de, no plano espiritual, a gente trabalhar muito, ajudando os outros nos hospitais, nas regiões umbralinas, nas colônias espirituais. E é um trabalho tão intenso que quando a gente acorda, o corpo está fatigado. Por que isso acontece? Porque o corpo está ligado ao espírito. É como se fosse um balão gigante, ele está preso a um poste. E esse balão ele fica, né, naquela condição, preso ao poste, ele fica transmitindo aqueles supapos, né? O poste fica meio que tremendo porque há uma relação do balão com o poste, porque está preso a uma corda. O balão quer alçar voo, mas não consegue e fica pressionando. Mesma coisa é o nosso espírito ligado ao corpo. Ele transmite as informações ao nosso corpo físico. E aí a gente acorda cansado. Quantas pessoas não têm aquela experiência de começar a ler determinadas obras espíritas e aí se desprende? Ao ler as obras de Filomeno de Miranda, eu estou lembrando de uma pessoa que já disse várias vezes, eu começo a ler, depois eu fecho o livro, porque toda vez quando eu começo a ler, me convidam para aquelas regiões umbralinas para resgatar aqueles espíritos que estão numa condição de loucura psíquica. Então, as pessoas acordam cansadas e dizem, não vou ler mais esse livro. São as nossas condições, as nossas viagens astrais no plano espiritual. Então, nosso amigo Mário está sinalizando, faltam 4 minutos para o nosso término. Aqui foram pequenas reflexões, o tema não vai se esgotar. Ele jamais vai se esgotar, porque é um tema que envolve o psiquismo, que envolve o espírito, que envolve o simbólico. E aqui poderíamos adentrar mais na questão da psicologia, da psicanálise, mas não é o nosso foco nesse momento. E ainda mais com as limitações, né, que eu tenho com relação aos determinados conhecimentos. Para que nós possamos entender um pouco mais, recorramos ao tema do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400. Vamos ler, vamos reler, vamos refletir, vamos entender mais e mais ainda sobre essas questões. E buscar outras literaturas espíritas. Os livros de André Luiz, Filomeno, Joana de Ângeles, que traz uma visão psicológica desses fenômenos espirituais. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a espiritualidade amiga. E eu estava hoje, quando fui abrir o livro, eu encontrei essa foto aqui, desse espírito amigo, e pedi ajuda para que pudéssemos realizar o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade nos envolva, e assim sendo, dentro desse agradecimento, dessa rogativa, possamos encerrar o nosso trabalho na noite de hoje. Muita paz a todos, que Jesus permaneça no coração de cada um. Que assim seja.